Olá pessoal, aqui é o professor Maxwell. Hoje eu não pude estar presente com vocês ao vivo, portanto eu deixei esse vídeo aqui. Tive que resolver uns problemas pessoais, tive que ir em São Gonçalo, então para não deixar vocês sem a explicação das atividades, eu postei esse vídeo aí para auxílio de vocês quando receberem a atividade que parece que recebem essa semana mesmo, né? Beleza, gente. Atividade 5 e 6. Por que 5 e 6? Porque semana passada eu tinha preparado a aula para a atividade 4. Só que vocês já tinham estudado na semana retrasada a atividade 4 com o professor Bremno. Os alunos da turma 600, tá? Especificamente. Então, semana passada nós conversamos sobre a atividade 5, mas como eu não tinha planejado a aula, a coisa ficou muito solta. Então hoje nós vamos rever a atividade 5 e falar sobre a atividade 6. Ok? Beleza? Então vamos lá. Atividade 5. Como vimos, né, na primeira atividade, já vimos isso, nós estamos repassando para poder tirar qualquer tipo de dúvida, sanar qualquer tipo de dúvida. Certo? A atividade 1, ela fala sobre o idoso, certo? E que a relação do idoso com a história é muito próxima. Por quê? Os idosos, eles, pelo fato de terem vivido bastante, eles acumularam muito conhecimento. E através do contar histórias, eles passam esses conhecimentos para os mais jovens, certo? Exatamente sobre isso que o texto trata. Então, vamos lá para a questão. Ao trabalhar com o relato de pessoas idosas, o historiador estará utilizando uma fonte oral, escrita, visual ou material? Moleza. Tá aí uma imagem, né, de um idoso contando história. O cabelo tá pretinho, né? Digamos que esse idoso aqui pinta o cabelo, tá? Aqui nós vimos também atividade 2, né? O texto fala sobre o calendário, né? Que antigamente os seres humanos eles organizavam a sua vida através da natureza, né? Se é sol, amanheceu, é hora de levantar. Se anoiteceu, é hora de dormir. Só que o homem desenvolveu outros mecanismos para poder organizar, controlar o tempo e organizar o tempo, que são os calendários, certo? Aqui embaixo mostra um calendário Xingu, que parece uma pizza, né, cortada, né? E cada parte da pizza é referente a um mês e o que vem dentro ali é a atividade daquele mês que os índios fazem. Aqui está uma legenda, né? Mês de janeiro, época do milho, né? Fevereiro, mês de chuvas e época da cheia dos rios, né? Tá aqui, ó, e assim por diante. Agora, essa atividade aqui está dizendo o seguinte: agora é a sua vez. Crie um calendário tendo como referência os meses do ano, com as atividades que você realiza ou que considera importante para você, e as festividades e comemorações da cidade de São Pedro da Aldeia. Exemplo: julho acontece o tradicional Festival do Peixe na Baía da Baleia. Na Praia da Baleia, né? Não esqueça de criar o desenho e a legenda explicando cada mês, né? Pega o exemplo do Xingu, do calendário Xingu e faça. Tá bom? Tá? Beleza, então. Vamos continuar. Atividade 3. Nós falamos semana passada, né? Que é como marcar os anos, né? Os séculos, certo? Então vamos rever aqui. Contagem dos anos. Anos fechados e anos abertos. Eu chamo de anos fechados, são a numeração terminada com 00, né? Ou com 0, certo? Fechado. Tipo 300, 200, 10, 1900, 2000, certo? Os anos abertos são aqueles anos quebrados, né? Como exemplo 1975. Tá? Vamos lá. Anos fechados. Como é que eu identifico? Quem nasceu no ano de 1900 nasceu em que ano? Em que século? Certo? O que eu faço? Corto 2 últimas casas, o que me sobra o número 19.
Então, a pessoa nasceu no século XIX. É só isso nos anos fechados, terminados com 00. Beleza? Agora, nos anos abertos, ou seja, anos quebrados, tipo 1975, que foi o ano que eu nasci, o que eu faço? Eu corto as duas últimas casas. Me sobra o 19, só que eu não utilizo o 19. Eu acrescento mais um, como está escrito aqui, né? Eu acrescento mais um. 19 mais 1, 20. Então, quem nasceu em 1975 nasceu no século 20. Beleza? Ó, molezinha, certo? Esse texto fala sobre isso, isso aqui explica mais ou menos o que eu acabei de explicar a vocês aqui. Vocês fazem as atividades aqui, tá bom? Vamos continuar. Essa atividade aqui, eu percebi que vocês, semana passada, que vocês tiveram um pouco de dificuldade de entender. Então, vamos fazer juntos, certo? Complete a cruzadinha, né? Vertical, horizontal. Vamos lá na vertical primeiro, né? Os que estão em pé. 1. Exemplo de fonte histórica visual, né? Vou dar uma dica. Começa com F e termina com S. Fontes visuais, fotos, certo? Fonte visual. Número 2. Exemplo de fonte histórica oral. Ó, vou dar um tempinho para vocês. E aí, vou dar dica agora. Inicia com E. No meio ali tem E novamente. E no final tem A, né? Fonte histórica oral. Entrevista. Certo? Vamos lá. Entrevista. Não tem o S não. É só entrevista. Tá bom? Beleza? 3. O acontecimento que marcou o início do calendário cristão, né? Aquela referência antes de e depois de, né? O que marcou o início do calendário cristão? Vou dar um exemplo. Começa com C e termina com O. Cristo. Certo? Número 4. 4 vertical aqui. O conjunto de 100 anos é chamado de moleza, né? Começa com S e termina com O. Século. Beleza? Agora vamos para o horizontal, deitado. Os vestígios deixados pelos seres humanos e que servem de fonte de estudo para a história são mais, ó, já tem o F, o E, né? O T e termina com S. Fonte histórica, fontes históricas, né? No caso aqui, fontes históricas. Aí coloca no plural, tá? Número 2, exemplo de fonte histórica escrita. Vou dar um exemplo, começa com C e termina com A. É muito utilizado antigamente, hoje não é mais utilizado não. Muito pouco utilizado. É a carta. E o 3, sistema de contagem do tempo que varia de acordo com a religião e a cultura de um povo. Muito fácil, né? Vocês viram lá do Xingu numa das atividades, que é o calendário. Beleza? Molezinha, né? Quem ganhou, quem acertou tudo e quem não acertou tudo. Ok, vamos agora assim para a atividade 6, que é super tranquila. É basicamente uma revisão de tudo que vocês já viram, tá? Vamos lembrar o que já aprendemos completando o que se pede. 1 minuto tem 60 segundos e assim por diante. 30 dias formam mês. Beleza? O número 2. O número 2, o texto, ele fala sobre cultura. Cultura é tudo aquilo que é produzido por um povo, tá? E essas coisas o caracterizam, certo? Por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Opa, deixa eu voltar. Aqui, voltei. No Rio de Janeiro, o samba. O samba foi criado no Rio de Janeiro. E quando você escuta de samba, dificilmente você não liga o Rio de Janeiro à figura do samba. Tem as escolas de samba, né? Que desfilam todo fevereiro de cada ano, não é isso? Tem os cantores de samba do Rio de Janeiro, que são muitos. O samba foi criado no Rio de Janeiro, né? Então, é uma produção, é um elemento cultural do Rio de Janeiro que o caracteriza,
O samba é carioca. Você pensa em samba, lembra logo do Rio de Janeiro. Uma outra fonte histórica, uma outra cultura, um outro elemento cultural é a estátua do Cristo Redentor. Não tem como você olhar uma imagem da estátua do Cristo Redentor e não lembrar do Rio de Janeiro, certo? Os dois são produções culturais? Os dois são elementos culturais? Sim, mas têm características diferentes. Por quê? Um é cultura imaterial e a outra é cultura material. Como eu distingo, professor? A cultura imaterial é tudo aquilo produzido pelo homem que é basicamente um conceito que eu não consigo tocar, pegar. Por exemplo, o samba. O samba é cultura imaterial. Imaterial. Por quê? Eu consigo pegar o samba, encostar no samba? Não. Samba é um ritmo. Samba é um elemento cultural, né? É um ritmo, não dá para eu pegar o ritmo, certo? Então, samba é cultura imaterial. Agora, eu consigo pegar o Cristo Redentor? Óbvio, só eu ir lá e encostar. Eu consigo encostar na estátua, pegar a estátua. Não consigo carregar ela, suspender, óbvio que não. Mas dá para encostar. Então é uma cultura material. Beleza. Aí vocês vão identificar aqui, responder as questões. Vocês vão colocar 1 para a cultura material e 2 para a cultura imaterial. Beleza? Eu consigo pegar a pesca? Segurar a pesca? Não consigo. Certo? Portanto, agora o Museu da Aviação Naval, eu consigo encostar, pegar o Museu da Aviação Naval? Consigo. Não é isso? Beleza, então vamos continuar. Aqui, na atividade 3, diz o seguinte: a história estuda as transformações ocorridas na vida em sociedade, tais como os aspectos políticos, econômicos, sociais e etc. Porém, não apenas as mudanças são estudadas, mas também o que não sofreu alterações, isto é, as permanências. Reflita sobre o que mudou e o que permanece na vida da sociedade aldeense e dê exemplos sobre a mudança e a permanência. Para isso, peça a ajuda de seus responsáveis e familiares, respeitando as orientações sobre a prevenção da Covid-19. Beleza? Por exemplo, a pesca artesanal mudou. Os barcos agora têm motor. O que permaneceu? Ainda se utiliza a rede de pesca. Beleza? Então a questão está falando sobre as transformações, que é o que é as transformações ocorridas na sociedade, que é o que a história estuda, certo? Mas em todas as transformações há as permanências, há aquilo que não muda, que permanece, certo? Então você vai identificar as mudanças e as permanências na sociedade de São Pedro da Aldeia, certo? Formas de diversão, o que mudou e o que permaneceu. Vestuário, o que mudou? Vestimenta, né, das pessoas, o que permaneceu. Brincadeiras infantis, o que mudou? O que permaneceu. Profissões, o que mudou, o que permaneceu. Beleza? Tranquilidade, né? Bom, aqui esse é um texto que fala sobre a Casa da Flor. E essa questão diz o seguinte, que a Casa da Flor, apesar de ser uma obra de arte belíssima, pouca gente conhece. Então, vocês irão ajudar a tornar a Casa da Flor conhecida de modo a atrair turistas para conhecê-la. Vocês vão fazer uma propaganda, tá? Ou seja, faça uma propaganda sobre a Casa da Flor e a importância de ser visitada. Deixe a sua imaginação voar. Você pode utilizar desenho, imagem, HQ, meme e etc. Beleza? Numa folha de papel, vocês vão fazer uma propaganda, né? Um cartaz publicitário convidando as pessoas para visitar a Casa da Flor, instigando a curiosidade delas. Beleza? Tranquilo, gente? O item 5, certo? Fala sobre um dos marcos históricos, né, de São Pedro da Aldeia, que são as salinas. Logo na entrada de São Pedro, tem uma salina belíssima ali, né, onde eu estou exemplificando com essa imagem aí. Aqui na questão tem um fragmento do hino de São Pedro da Aldeia.
tá? Pescadores com as ondas lutando, das tormentas no imenso negror. Ó São Pedro, por vós vão clamando, porque fosses também pescador. Vossa mão protetora estendei-a. Né? Analise o trecho do hino da cidade de São Pedro da Aldeia e responde o que se pede. Letra A. Outra importante atividade econômica de São Pedro da Aldeia é mencionada no hino da cidade. Qual é? Além da salina, o que está sendo mencionado aqui como importante atividade econômica? Ah, é essa. Beleza, então essa outra atividade, né, que você respondeu aqui na A, que também é uma importante cultura imaterial local, tem perdido espaço para o turismo. O que você acha o que você acha que pode ser feito para preservá-la enquanto cultura imaterial? Aí você vai responder qual a sua opinião, né, do que você acha que deva se fazer para preservar essa cultura imaterial que você respondeu na letra A. Beleza? Aqui, muito tranquilo, você vai, é um caça-palavras, certo? Onde as respostas aqui você vai marcar aqui. Por exemplo, a área do conhecimento que estuda o passado e as ações humanas ao longo do tempo. Que área do conhecimento é essa? História. E assim por diante. Beleza, gente? Espero ter ajudado e a gente se vê na próxima semana. Grande abraço.